Bom dia, meu irmão. Aqui, irmão, eu queria explicar que o título Deus, ele vem da tradução, né, do hebraico de Elohim, entendeu? Elohim, que é a fonética, né, da escrita do hebraico, quando a gente traduz para o português, né, que aqui é Elohim no hebraico. Quando se traduz para português é Deus, né? Quando se traduz para o inglês é God, né? Quando se traduz para o grego é Theos, né? Quando se traduz para o latim é Deus, para o italiano é Dio, para o francês é Deus. A gente tem que... Porque está escrito, né? Não terás outros deuses diante de mim, entendeu? Porque todo aquele que altera a palavra de Deus se torna outro Deus, entendeu? Porque Deus, a gente tem que cumprir o que está escrito, né? E quando um homem ele altera a palavra de Deus, onde ele se torna outro Deus, né? É por isso que a palavra diz: não vá a outros deuses, né? Não tereis outros deuses diante de mim, porque tem que cumprir o que está escrito e não o que o homem ensina, né? Se o homem ensina o que está escrito, ele passa a ser profeta, né? Se o homem ensina outra lei, aí ele passa a ser o falso profeta, né? Tipo dízimo aqui, né? Dízimo em dinheiro, oferta, sacrifício em dinheiro, isso aqui é outra lei, é lei dos deuses, né? Lei dos deuses, não é lei de Deus, né? Que dízimo é o que? É colheitas, né? Colheitas, ofertas, era oferta de alimentos de animais, né? Para as 12 tribos de Israel, era uma lei para 12 tribos de Israel. Era não, é uma lei para as 12 tribos de Israel. E ali não é nada de dinheiro, né? Quando eu altero isso para dinheiro, eu passo a ser outro Deus, viu? E aquele que cumpre isso aqui está indo após outros deuses. Tipo aqui Eva, né? Alguns irmãos estão dizendo assim que Eva traiu Adão com a serpente, né? Isso aqui não está escrito. Isso aqui é lei de outros deuses, né? Caim é irmão, né? Irmão gêmeo de Abel. Isso aqui não está escrito, né? Quando eu altero o que está escrito, né? Porque o que é que está escrito lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis 4:1, né? Coabitou o homem Adão com Eva, sua esposa, né? Sua mulher. E esta concebeu e deu à luz a Caim, né? Se a palavra de Deus diz que ela, né? Diz que ela deu à luz e gerou a Caim, né? E fez sexo, né? Coabitou o homem Adão com sua esposa e gerou a Caim. Quem somos nós para alterar? Se eu altero isso aqui, eu passo a ser outros deuses, né? E disse Eva, adquiriu um varão, né? Se ela adquiriu um varão, né? A palavra de Deus que ela adquiriu um, não foi dois. Então aqui já deixa claro que não são gêmeos, né? Se eu hoje ensino que são gêmeos, eu estou fazendo de Deus mentiroso, né? Estou alterando a palavra de Deus. Estou alterando a palavra de Deus e estou me tornando Deus, né? E todo aquele que vai atrás daquele que ensina outra palavra, está indo após outros deuses, né? Aí está pecando contra o Eterno. Porque Deus, ele vem de Elohim, não vem de... Diz que Deus vem de Zeus, né? Criaram uma teoria que Deus vem dizer, isso aqui não existe. É uma teoria que criaram aí. Pegar aquele vídeo do Rodrigo Silva, que o Rodrigo Silva ele faz uma comparação, né? Porque tem palavras que rimam, né? Existem palavras que rimam, né? Ele não conclui nada, apenas ele fez um vídeo e distorceram o vídeo dele, né? Aí é por isso que, assim, a palavra diz o que, né? Todo aquele que altera a palavra, está escrito em Apocalipse 18:19, né? Todo aquele que ouve as palavras escritas da profecia, né? Testifico. Se alguém lhe fazer algum acréscimo, Deus lhe acrescentar os flagelos escritos nesse livro, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, entendeu? Todo aquele que altera a palavra de Deus é castigado, entendeu? Não fica... A gente não pode alterar o que está escrito, né? A gente sabe que os nomes foram alterados, né? E no livro de Enoque, né? Aqui no livro de Enoque, se pega aí no capítulo 104, né? Testifica que a Bíblia está correta, né? E os justos acreditarão nos livros de integridade, né? Nem o que fala no capítulo de Enoque 104.
do 104, no versículo 107 do 7 ao 11, fala que não alterarão nem diminuirão as palavras de Deus, entendeu? Está tudo correto, né? Você vai conferir lá no livro de Enoque. É o que testifica, né, que a Bíblia está correta. E Enoque fala, né? Enoque também testifica que os nomes seriam apagados dos livros santos, entendeu? Que a Bíblia é o livro santo, né? Que naquele tempo não tinha, era pergaminho. Quando transformaram os pergaminhos que traduziram do hebraico e traduziram, formou a Bíblia, passou a ser o livro santo, né? É o livro profetizado lá por Enoque, né? Que seus nomes seriam apagados, está testificado, né? Que a Bíblia está toda correta, porém os nomes foram apagados, o nome de Yahweh e de Yahshua, né? E o nome de todos os profetas, os verdadeiros nomes. Porque quando se muda o nome, se muda tudo, né? Porque o batismo, né? O batismo tem que ser no verdadeiro nome, né? Quando a gente não cumpre o que está escrito, é onde a gente se perde, porque a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né? Qual é a verdade? Através das palavras, é o próprio Yahweh que nos concede, né? Espiritualmente. Porque está escrito aqui, né? Aqui vamos voltar aqui. E quando a palavra fala, né? Muitos estão dizendo que Yahweh não é Deus, né? Muitos é onde que a palavra fala, que é aquele que contra o Espírito Santo, né? Se alguém falar contra o Espírito Santo, que é o próprio Deus, né? Que é Yahweh, né? Não lhe será perdoado nem aqui neste mundo, nem por vir, né? Se alguém falar contra, né? Contra Deus, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu altero a palavra de Deus, eu estou falando contra Deus. Tá entendendo? Eu não posso falar contra Deus. Tenho que repetir o que Deus fala através da palavra, né? Tudo que a gente fala aqui, Deus fala através da palavra, a gente tem que repetir. Aqui quando fala sobre o anticristo, né? O mentiroso, este é o anticristo, né? O antimessias. É qualquer um que se opõe a Deus, né? Que se opõe à palavra do Messias, a palavra de Deus. Porque Deus ele mandou o Messias vir pregar na terra, né? E todo aquele que se opõe à palavra do Messias, né? Está se opondo à palavra de Deus. Aí fala que aqui, ó, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, né? O que é que a gente ouviu desde o princípio, né? Que Adão, né, coabitou com sua esposa Eva e gerou a Caim, né? E não outra forma não existe, né? Quem explica outra forma passa a ser outra, né? Tá se fazendo do pai mentiroso, né? E ele está blasfemando contra o pai, né? Se vos permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vos, né? No Filho e no Pai, né? Vos no Filho e no Pai. Todo aquele que permanece na palavra de Deus, permanece no Filho e no Pai. E todo aquele que altera, não permanece no Filho nem no Pai, entendeu? A gente não pode alterar nunca a palavra de Deus. O antimessias e o falso profeta presentemente já está no mundo, entendeu? Em João, né? Em João 1, no capítulo 4, né? João 1, capítulo 4, versículo 3, fala que naquele tempo já estava presentemente no mundo, né? Que é na interpretação aí do cristianismo, fala que vem um antimessias, né? Um anticristo. Mas a própria palavra fala que já está presente no mundo. A gente vê que não testifica, né? Entendeu? Se a própria palavra fala que ele já está no mundo desde aquela época, então é toda geração, qualquer pessoa, toda geração que se opõe à verdadeira palavra, ele se torna um anticristo, né? E um falso profeta. Aqui em João, né? Tá, muitos em João 2. Segundo João, capítulo 1, no versículo 7, né? Muitos enganadores, né? Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, né? Os quais não confessam
que Yahshua é homem, né? O que veio em carne, né? Ou seja, que ele é homem, veio, né? Assim é um enganador e um anticristo, né? Um antimessias, né? Todo aquele que não confessa, né, que Yahshua é homem, né? Ele é o enganador e o anticristo, entendeu? No caso, é qualquer um, né? Não é um que vem. Se a palavra diz que ele presentemente já está no mundo, né? Não é um que vem. Então não testifica com quem vai surgir agora. Se é qualquer um, é qualquer homem que se opõe à palavra de Deus, ele é anticristo, passa a ser anticristo e passa a ser falso profeta. Porque aqui em João, né? João fala o quê? 1 João do 5 ao 9, né? O testemunho de Deus é maior, né? Porque os homens dão testemunho, mas o testemunho de Deus é maior. Se Deus testifica, né? Uma coisa na Bíblia, a gente não pode alterar. Se um homem trazer um outro estudo, a gente tem que testificar com o de Deus, porque o testemunho de Deus é maior, né? Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, entendeu? Por quê? Porque se está escrito, né? Está escrito que coabitou um Adão, né? Aqui, ó. Coabitou, em Gênesis 4, né? Coabitou o homem Adão com Eva, sua esposa, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Eva disse, adquiriu um varão, né? Aí isso aqui está testificado por Deus. Se o homem está dizendo isso aqui, né? Que Eva traiu Adão, Caim é gêmeo, entendeu? Isso aqui é outra lei, passa a ser lei de Deus, entendeu? A gente não pode ir após outros deuses, a gente tem que seguir o que está escrito, né? O que está escrito. Aí sobre o Emanuel, né? Sobre o Emanuel aqui, escrito aqui